Antes do padre chamar a nossa querida, da nossa Meire Camille, que é psicóloga, teóloga, e a gente gosta demais dela, eu quero primeiramente, como sacerdote da nossa igreja, dar uma palavra em relação a isso, bem rápida. Para a palavra de Deus, a família, ela é o grande combustível de uma sociedade que vai vir. Sempre foi. Tanto é que Deus começou com um homem e uma mulher, fazendo a estrutura masculina e feminina, e depois, com o pecado original, Deus não desistiu. Ele escolhe novamente um homem, uma mulher, para quê? Para que a igreja somos todos nós, pudéssemos ter, como que? A base fundamentada no Espírito de Deus, a religiosidade no Senhor, onde os pais obedientes à fé, ao Senhor Deus, também transmitissem isso aos filhos. Então a família sempre foi uma grande influenciadora, sim. E por isso, o juízo na família, a maneira como a família responde. Então tá aí, como igreja, a família continua sendo a força motriz para um futuro. Mas será que hoje as famílias mais atuais, as mais recentes, é isso que eu vou perguntar, elas também são tementes a Deus? Deus ainda é uma referência para os novos pais, para esses novos avós que vêm dando uma sequência? Não sei. Por isso, vamos analisar agora, junto com a nossa querida Meirinha, que é nossa convidada de hoje mais uma vez. Meiri, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre! Ô, minha linda, que Deus abençoe, que sempre saudade. feliz, sempre contente. Obrigada. Você é uma simpatia, você contagia todos nós. Ai, que bom, obrigada. É a nossa Meirinha. Meirinha, olha aí, o assunto hoje é um assunto bem forte, né? Importantíssimo. Importantíssimo. Então, eu como padre já estava fazendo uma introdução aqui, falando da importância que a família tem sobre os laços daquilo que vai ser o futuro de uma geração. E eu falei sobre a fé, que Deus preparou a família, é na família que nasce a igreja. Agora, a gente está vendo uma influência muito grande hoje de várias ideologias que na maioria delas é contrária ao que pensa, o que Deus deixou como doutrina. Estou falando sobre uma fé. Muito bem. E a gente percebe que essa influência ela é muito forte hoje numa geração dos jovens, tem a gente casadas assim também, nos casais, nas crianças, e isso está vindo de todos os lados. A pergunta que eu quero fazer para você, você que é uma estudiosa, Meirinha, nos dias de hoje, a família passou a dividir a função de introduzir o indivíduo na sociedade. Isso influenciou na criação atual dos filhos? Com certeza, padre. Nós cometemos um grande engano de delegar. Eu chamo isso de delegação de responsabilidade, porque a responsabilidade pela formação moral das crianças é da família, é de pai e mãe. O que acontece é que nós cometemos um pecado, e a palavra pecado vem de erro, né? É o erro do trajeto, você tem uma direção e você erra o caminho. E o nosso erro foi fazer essa terceirização por conta do padrão de vida que a sociedade se estipulou. Ou seja, nos escravizamos num padrão de vida. Então, assim, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar demais. E os pais saíram, então, loucamente para poder trabalhar e sustentar um padrão de vida. Não sei para quê, acho que é para mostrar para todo mundo que é bonito. Só que não dá tempo de ficar com os filhos. Então, eles delegam essa responsabilidade para os avós, para as babás, para a escola, porque você tem dinheiro para pagar. E aí, com o dinheiro, fica muito mais fácil essa delegação. Porque quando a criança, por exemplo, tem um problema na escola, ao invés do pai e da mãe sentar do lado e ver qual é a dúvida, paga um pedagogo. Se a criança tem algum problema, se ela está agitada, paga um psicólogo. Então, nós estamos perdendo coisas que são muito naturais do ser humano e perdendo, então, a sabedoria. E isso vem, padre, com um problema de dicotomia, de polarização. Ou seja, durante o período da humanidade, nós descobrimos a ciência. A ciência é importantíssima para nós, mas não é ciência ou religião.
É os dois. Os dois. O fato da gente conhecer a ciência não significa que a gente vai abandonar a espiritualidade. Um não pode viver sem o outro porque são duas faces de uma mesma moeda. O problema hoje é que nós estamos optando pela ciência e esquecemos da nossa espiritualidade. Mas olha a armadilha, padre. Ao abrirmos mão da espiritualidade, do contato com Deus, nós estamos abrindo mão das virtudes. Porque o caminho de Deus é o caminho das virtudes. Verdade. Então nós perdemos força de vontade, perseverança, disciplina, ética, justiça. E aí você vê o caos que está hoje na humanidade, que você fala assim, nossa, todo mundo está muito egoísta. É claro que está, porque quando você tira Deus, que é um ser supremo, que é algo que está superior à humanidade, quem que sobra? O ser humano com todo o seu ego. Então qual é a lei que impera quando você tira Deus? A minha, a de cada ser humano. Quem reina sou eu. Quem reina sou eu. O trono está dentro de mim, eu coloquei Deus para trás, vai para trás, Deus. Quem manda aqui sou eu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Exato. E aí você vê quase 8 bilhões de pessoas pensando assim, padre, eu primeiro e o outro que se dane. Então, assim, a gente vê a intolerância e olha o tipo de julgamento que a gente faz, do tipo assim, ó, padre, quem é o bom? Olha a justiça do homem. Quem é bom? Aquele que concorda comigo, aquele que pensa igual a mim. Então, essa pessoa é do bem. Então, ela é do bem, ela é de Deus. Agora, quando a pessoa é do inferno, é porque ela não pensa igual a mim, ela tem um time de futebol diferente do meu, ela tem uma política diferente da minha, um partido político, ela tem um posicionamento diferente de mim, então pronto, ela virou do inferno, entende? Então, ela não serve para mim, ela ficou totalmente errada. Então, olha só a que ponto nós chegamos, né, por falta de reflexão e por falta desse afastamento com a nossa espiritualidade. Maravilha. Então, empobrecemos e a gente está vendo hoje, padre, por isso que eu falo que as doenças, elas não são castigo. Doença, ela é um sintoma e um alerta da nossa alma dizendo que alguma coisa está errada. Então, quando a gente vê hoje crianças com diabetes, crianças com síndrome do pânico, crianças com depressão, viciadas em remédio, em Ritalina, essas coisas todas, quando a gente vê isso acontecendo demais, é um alerta para a sociedade parar e pensar. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Então, nós podemos dizer, Caminha, nós podemos dizer e afirmar para todos os públicos que a verdadeira pandemia, que nós deveríamos nos assustar há muito tempo, ela já vem piscando, não necessariamente essa é grave, mas é a pandemia que surgiu no coração da humanidade, de delegar exatamente a função que é própria da família para o quê? Para os instrumentos hoje da sociedade, para a escola, para os cursos formativos, para a psicóloga, pela pedagoga, para a babá, não é? Para tudo isso daí. Então, aí está, a gente está vendo o esteio de uma pandemia perigosa. Mas já, minha lindinha, segura aí, nossa lindinha Meirinha, que não tem para ninguém. O padre já volta trazendo outra pergunta para você sobre isso. Anda aqui a nossa conversa sobre a influência que o mundo hoje está tendo tão forte das ideologias, tem a ver com a falta de influência ou a influência da família? Por isso, o padre está conversando aqui com ela, a Meirinha, que não tem para ninguém, diga-se de passagem. Meirinha, agora é o seguinte, olha, para os nossos telespectadores entenderem bem. Como igreja, como padre, eu vejo um caminho diante desse desafio. O caminho da igreja qual que é? Eu vou usar esse termo, mas você vai entender bem, os telespectadores também. Recristianizar as famílias. Ou começar com aqueles que querem se casar, os jovens que pensam em constituir uma família e ali trabalhar firme as bases do quê? Daquilo que é de Cristo, como uma das respostas bacanas sobre a fé. E dentro da psicologia, dentro da ciência, razão e ciência têm que caminhar juntas, como dizia o nosso saudoso Papa João Paulo II Santo. Como trabalhar? Quais seriam os caminhos para a gente poder, hoje, introduzir um pensamento para que a família continue sendo esse alicerce, para não deixar escambar facilmente assim os jovens do jeito que está acontecendo?
Olha, tem um jeito que é infalível, padre, e que todo mundo pode fazer. Comece por você mesmo. Seja você a vida de Cristo, sabe? Tenha sempre Cristo como uma referência. Sim, sim. Como Cristo reagiria nessa situação? Então, por exemplo, todas as pessoas, elas são espelhos para nós. Um dos aspectos da mente é que a gente só consegue ver o que tem dentro da gente através do outro. Por isso que Deus faz Adão e Eva. Um é espelho do outro. Sim. A gente só consegue enxergar o nosso inconsciente quando projetado no outro. Então, eu só consigo reconhecer amor em alguém se existe amor dentro de mim. Eu só consigo reconhecer raiva no outro se essa raiva também existe em mim. Agora, por exemplo, se você pegar uma fotografia de uma pessoa que você odeia, você vai olhar a foto e você vai ficar com raiva. Mas a pessoa não está lá, é uma imagem dela. Percebe que a emoção, ela está dentro de nós. Então, sempre olhe o que aquela pessoa tira de você. Por exemplo, você tem um familiar lá que te tira a paciência e você fala, meu Deus, haja paciência. Então, significa que você não tem paciência. Então, trata de desenvolver isso em você e mostra isso para as pessoas através da sua conduta. Então, seja você a pessoa correta. Aquilo que você acha que é correto, faça. Então, se você acha que as pessoas estão intolerantes e mal criadas, seja você o educado. O que agradece, o que dá passagem, seja você a pessoa que sorri, se você acha que está todo mundo ranzinza. Então, a partir da sua conduta, você educa não só a sua família, mas você educa qualquer pessoa que esteja passando na sua frente, mesmo que você não se dê conta disso ou que você nem fale com as pessoas, mas o seu comportamento, ele é uma inspiração. Então, esse é o caminho, não importa quantos anos você tenha, não importa se você é um professor ou não, você pode ser uma inspiração cada dia que você levanta de manhã e dá um bom dia bem feliz, porque você mostra para as pessoas que apesar de todos os problemas, você não perdeu a sua fé. E esse é o desafio hoje, sabe, padre? A gente está perdendo a confiança em nós, a confiança em Deus que existe dentro da gente. A gente está se revoltando contra a vida. E quando a gente se revolta contra a vida, é uma revolta contra Deus, né? Do tipo, ai, que injustiça está acontecendo comigo, só comigo que acontece coisa ruim, com os outros não, né? Por conta desse egoísmo exacerbado. Então, se a gente começar a trabalhar um pouco mais o altruísmo nesse sentido, aí não tem erro. E outra, paz, pelo amor de Deus, tomem a responsabilidade para vocês, não deleguem isso, é o maior pecado, porque as crianças, se você, por exemplo, não dá um não para uma criança, se você tem medinho de colocar limite para essa criança, a vida vai fazer isso da pior forma possível. Então, quando você diz um não com amor para o seu filho, você está protegendo o seu filho e ensinando o teu filho a canalizar a raiva dele, porque toda vez que a gente recebe um não, padre, a gente fica frustrado e a gente tem raiva. Verdade. A criança tem raiva. Ela fala assim, eu quero esse brinquedo, o pai fala não. Aí ela, eu quero. Esta raiva, quando o pai e a mãe diz não, ensina a criança a canalizar isso para quê? Para alguma outra atividade que lá na frente, quando essa criança crescer, que ela chega numa empresa e quer ser gerente e a vida diz não para ela, ela vai aprender a segurar essa raiva, transformar essa raiva em força de vontade e disciplina, trabalhar arduamente até ela conquistar o que ela deseja. Perfeito. E às vezes isso demora um tempo. Sim, sim. Então, você está ensinando essa criança a ter fluxo, como um rio. O rio sem margem, ele não é rio. Ele não tem direção e não tem fluxo. Então, a gente vê hoje jovens muito perdidos, eles não sabem o que eles querem da vida, porque eles não foram ensinados a construir o futuro deles. Sim. Eles querem tudo agora, imediato, e se demorar um pouquinho, eles não querem mais. Claro. Entendeu? Então, claro. Isso a gente vê no casamento, aquela coisa toda, são casamentos de 3 meses, depois separa, entendeu? Acho que você deve estar vendo umas coisas dessas assim, não, né? É verdade. Entende? Mesmo. É verdade. Né? Então, essa falta de resiliência perante a vida, ela vem por conta dessa má educação na infância. Pois é. Ok? E a gente tem hoje tantos trabalhos, vamos falar dentro do cristianismo, uma cartilha que é a própria palavra de Deus e temos livros que a igreja autorizou como metas, maneiras para você que vai ser pai, que quer se casar. Quando chegar um filho que foi confiado, como preparar ele na época que ele ficou mocinho, mocinha, para falar com ele sobre a sua afetividade. Isso cabe ao pai, cabe à mãe. Isso está dentro da doutrina
de ser pai, de ser mãe. Não é para delegar a escola que vai falar da sexualidade para o meu filho. Não! Por isso que as coisas estão acontecendo do jeito que estão. Então, é realmente a cartilha, é a família que tem que dar. A gente, antes de viajar, a gente se prepara lendo sobre o país, o lugar que a gente vai passear, a gente sabe tudo. Agora, para você formar uma família, você tem que entender um pouquinho quais são as diretrizes da vida em Cristo, em Deus, que foi confiado uma família para você. Falar, como que eu vou educar os meus filhos? Do meu jeito? Não, do jeito que a doutrina deixou. Cabe ao pai e à mãe. A resposta do mundo vai ser outra. Camila, você é linda demais, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Padre. Como é que o pessoal vai te ouvir hoje? Hoje tem algum, no seu blog, aí tem alguma coisa? Tenho. Fala aí. Eu tenho um curso, padre, para a educação de crianças e adolescentes. Eu pego todas as faixas etárias, eu ensino os pais a entenderem todo o desenvolvimento neurológico da criança, ensino a desenvolver valores através de atividades e brincadeiras, disciplina, força de vontade, responsabilidade, gestão financeira, tudo isso, do 0 aos 12 anos e depois para os adolescentes. Então, ensino a falar sobre sexualidade, a tratar assuntos como drogas, esse tipo de coisa, e cuidar da parte emocional dos nossos filhos, que eles, coitadinhos, né, eles estão muito largados em alguns momentos, sabe? Porque os pais não sabem lidar, é por isso, não é por falta de amor, mas é porque não sabem como lidar com isso, que é angustiante, tá? Então, entra lá no meu site, que é o www.meiricaminha.com, ou então vai lá no meu Instagram e clica no link do perfil ali, que você vai ter acesso a tudo ali também. Maravilha. Meirinha, um beijão no teu coração, Deus abençoe grandemente você. Obrigada. E até a próxima, se Deus quiser.